Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ponto de Ebulição, podcast do Quintessa. Eu sou a Ana, sócia, diretora, empreendedora aqui já há alguns anos. E o podcast é um espaço para a gente refletir e aprender juntos sobre inovação sustentável, com quem já está trabalhando nisso e tem vivências e experiências para compartilhar com a gente. Hoje eu tô com alguém muito especial, que eu admiro muito, o Ricardo Young. O Ricardo, ele é empresário, professor, ambientalista e foi também já político aqui no nosso país, como vereador aqui em São Paulo, pela Rede. E é um dos principais líderes quando a gente fala de sustentabilidade corporativa aqui no nosso país. Obrigada, Ricardo, de estar aqui com a gente. É um super prazer estar aqui, Ana. Muito bom poder conversar sobre esse tema com vocês. Obrigada. Bom, hoje a gente vai falar sobre metas SG, olhando para as grandes empresas. Mas antes de a gente começar, eu queria que você contasse um pouco de quem é você, fora essa mini bio aqui que eu acabei de apresentar. Bom, eu sou empresário, minha origem empresarial, sou empresário até hoje, tenho consultoria, mas eu sou investidor, né, em startups, em empresas de atividades baseadas na natureza, em soluções da natureza, reflorestamento, serviços ambientais, assim por diante. Então, continuo sendo empresário. Mas eu acho que um dos pontos mais importantes dessa minha atividade empresarial, de quase 40 anos, é o compromisso com a responsabilidade socioambiental, né, desde o começo, desde que eu tinha 25 anos de idade. E então eu vi todo esse percurso, né, todo esse desenvolvimento do que nós chamamos hoje de ESG, né, já estava presente no final da década de 80, já tinha todo o movimento, originário ainda no Vale do Silício, nos Estados Unidos, na Universidade de Stanford. Quer dizer, esses conceitos estão aí faz tempo, eles foram mudando, mas a partir da crise climática eles se tornaram realmente sérios e eu tenho acompanhado isso desde o início, né? Eu acho que um dos pontos importantes foi a fundação do Instituto Ethos, né, qual eu tive a honra de presidir e presidir o conselho até esse ano, e também o Instituto Nossa São Paulo, né, que desenvolveu o conceito de cidades sustentáveis, né, que eu apliquei no meu mandato de vereador, né, aqui em São Paulo, foi muito interessante. Então, eu sou empresário, mas militante nas causas da sustentabilidade e ESG. Muito bom. Eu vou pegar esse seu gancho, porque a primeira pergunta que eu queria te fazer são sobre esses marcos que a gente tem. Seja aqui no Brasil, e alguns eu sei que você participou ativamente neles, né? Sejam de movimentos globais. Então, podemos falar da questão do Pacto Global, por exemplo, do GRI. E eu queria que você comentasse um pouco quais são esses grandes marcos, assim, que você tem quando você olha nessa trajetória. E como que você acha que cada um deles ajudou na evolução das pautas, na pauta, na verdade, né? Como cada um deles ajudou na pauta de criação das metas de sustentabilidade das empresas? Uma coisa legal é que eu participei praticamente de tudo desde o começo, né? Então, é É isso gostoso que eu queria, hoje essa parte dos bastidores. Como era? Queriam ver mais isso em alta e baixaram a perspectiva. régua? Ah, o- essa mudança começou na década de 80, quando as empresas de tecnologia começaram a subverter, né, as estruturas convencionais das empresas. Então, questões de horizontalidade, do espaço de trabalho, derrubar as paredes, olhar para outros valores que não só resultado, vieram fortemente das startups do Vale do Silício, né, na década de 80. E a primeira organização relevante, né, nesse tema foi a World Business Academy, que nasce na Universidade de Stanford com o professor Willis Harman, né? Ele criou essa organização que tinha como lema, né, olhar para o todo, né? Quer dizer, as empresas não podiam operar sem olhar para o contexto, né, pelo mundo que elas operavam. Então, a World Business Academy foi muito importante, né? Muitos empresários importantes passaram por lá. E
quando nós entramos na década de 90, nós temos a globalização. E a globalização coloca um outro desafio, porque a sociedade civil organizada também se globalizou. E as pressões sobre as empresas cresceram muito. E as agendas das empresas que eram muito assimétricas, por exemplo, nos temas de corrupção, nos termos ambientais, começaram a sofrer uma enorme pressão dessa sociedade civil globalizada também. Então, na década de 90, a gente começa a ver uma profusão de iniciativas, né? Internacionalmente, o Sustainability, o Accountability, o BSR, o GRI nasce um pouco depois, no Brasil o Ethos, o Pensamento Nacional das Bases Empresariais, depois o Ethos, a Transparência Brasil, e o ano de 89 e 90, e aí nós tivemos a queda do Muro de Berlim, então foi assim um marco muito, muito forte, né, na aceleração desses processos. Na virada de 90 para 2000 é que nós começamos a ter as primeiras métricas, né? Primeiro com o Dow Jones Sustainability Index, né, que foi pioneiro, depois com o GRI, né, que foi uma iniciativa que nasceu nos Estados Unidos, mas depois se estabeleceu em Amsterdã, né, na Europa. Eu tive a honra de participar do conselho do GRI, e o GRI tinha esse pressuposto. Bom, o mercado é extremamente cioso dos balanços financeiros. Por que a gente não faz o mesmo em relação ao impacto socioambiental dessas mesmas empresas? E aí nasce o GRI. Ao mesmo tempo que nasce o GRI, nasce o Pacto Global. Isso é discussão dos anos 90, então? Isso, início dos anos 90. Nasce o Pacto Global. E olha que legal, Ana. Por que nasce o Pacto Global? Porque as multinacionais começaram a ter a importância de muitos países, né? Faturamento maior do que o PIB de muitos países. E como é que você estabelece uma interlocução com essas forças transnacionais, né, no contexto das Nações Unidas, né? E a ideia do Pacto Global foi exatamente essa, quer dizer, estabelecer critérios que possibilitassem que as empresas pudessem militar, né, no campo multilateral. E aí nasce essa iniciativa que foi incrível, e hoje, enfim, criou asas e está voando alto. E então a década de 90 para 2000 é onde 90 conscientização sobre responsabilidade social, início da década de 2000 as métricas, né? E aí chega a crise climática, né? Que talvez a gente possa pegar o marco, o lançamento do filme do Al Gore, Uma Verdade Inconveniente, em 2005, depois o relatório Stern, em 2006, relatório Stern, um economista inglês que fez um trabalho mostrando os custos da insustentabilidade, né? E aí começou toda uma discussão para além da responsabilidade social empresarial, e aí a responsabilidade socioambiental das empresas. E aí nós temos uma história incrível, né, a partir daí, e nós vamos encontrar a crise de 2008, revelando a crise de governança. Então é interessante, porque a gente vem da década de 90 com a questão social, embora a década de 90 tenha tido a Rio 92, a questão ambiental não tinha ainda sido incorporada, vem a década de 2000, as empresas começam a entender a questão ambiental, logo depois vem a crise financeira de 2008. O início ali em 90, quando você traz do viés ambiental, o início era mais pelo aspecto social, o movimento? Bem mais social. Era responsável, a gente tinha a sigla RSI, Responsabilidade Social Empresarial. Né? E a questão ambiental era considerada importante, mas não era uma questão. Aí, quando nós temos a crise financeira, e lembra, né, a crise financeira de 2008, ela foi acompanhada aqui no Brasil da crise do mensalão, né, que depois veio a Lava Jato, quer dizer, teve uma série de desdobramentos que colocaram a governança das empresas em xeque. E aí as empresas começaram a olhar para a necessidade de se profissionalizar a governança,
criar estruturas de compliance, protegerem as organizações, né, de achaques, né, do setor público e etc. E aí nasce o G do ESG. Né? Então, primeiro veio o S, depois o E e, finalmente, o G de governança. Eu gosto da forma como você está trazendo, porque vem, né, na verdade, não vem da teoria dos 3 pilares, né? Vem como uma resposta ao que está acontecendo no entorno real das empresas, né? Exatamente. Obviamente tem uma correspondência perfeita com os 3 pilares, mas não foi assim que veio para a cultura empresarial. Né? E aí nós temos um momento importante, né, que é a COP de Paris, de 2015, que foi precedida do Business Roundtable, né, que pela primeira vez há uma declaração do setor de negócios em relação a compromissos ambientais. Temos as ODS, que também são lançadas em 2015. A partir daí, há uma convergência dos conceitos de responsabilidade empresarial, responsabilidade socioambiental, com governança. E, finalmente, a gente teve a declaração da BlackRock, né, do presidente da BlackRock, falando... O Larry Fink, né? Do Larry Fink, exatamente, dizendo que era absolutamente fundamental se ter segurança nas estratégias ESG das organizações para investimentos de longo prazo. Isso repercutido em Davos, né, com o lançamento do documento do presidente da Fundação do Fórum Econômico Mundial, falando sobre o capitalismo dos stakeholders, né, que nós teríamos chegado ao esgotamento do capitalismo dos shareholders, né, do Klaus Schwab. E o Klaus Schwab escreve esse documento e depois lança um livro falando sobre o capitalismo dos stakeholders. E no meio da pandemia, né, o próprio Fórum de Davos estabelece um novo marco, né, um recomeço para a questão do capitalismo, do sistema capitalista, quando lançou em 2020 The Great Reset, né, o grande recomeço. Então, assim, pegando esses 40 anos em 5 minutos, é mais ou menos essa a evolução da história do ESG. Então, não é um modismo, não é uma coisa que surgiu do nada, não é mais uma dessas coisas que o mundo empresarial adora, né, adotar e, enfim, mas é uma coisa que é estruturante e está na raiz da cultura empresarial das empresas que pretendem permanecer nos próximos anos. Muito bom. Eu gosto muito do que você está trazendo, porque acho que um dos maiores incômodos que eu tenho hoje, às vezes em eventos ou conteúdos, né? Quando eu falo assim, SG, moda ou veio para ficar? Eu falo, como assim? A pergunta já traz um viés que permite você achar que é isso, né? Então, eu gosto porque são essas camadas para mim de consciência, né? Que a gente foi tomando até o lugar de questionar o sistema, como a gente opera e que forma que a gente quer fazer negócios. Então, acho que quando às vezes a gente olha as 3 letras, parece que foi uma coisa conceitual criada do nada, mas muito bom essa sua retrospectiva que mostra de onde chegamos nisso, né? Eu queria puxar um pouco mais para a fotografia do presente. Eu sei que você acompanha via IBGC, né? Você coordena o programa de inovação estratégica. Desculpa. Você coordena o programa de inovação estratégica em ESG lá na IBGC. Isso. E eu queria que você contasse um pouco o que você tem visto por lá, assim, nas conversas com pessoas que ocupam essa posição de alta liderança, quando falam em ESG, assim, o quanto que... Como eles têm encarado, o que são os dilemas, o que são as dúvidas, o que são as certezas, assim, por que ainda não é óbvio, né, como a gente está falando aqui, de que esse é um caminho a ser seguido, ou uma lente a ser utilizada na hora de fazer negócios? Eu acho que a palavra é um susto. Eu acho que as lideranças empresariais estão assustadas, porque nós não fomos criados, formados, né,
para pensar sistemicamente de forma complexa. Então, o que acontece quando a gente discute ESG para valer, a gente entra numa abordagem complexa, interdisciplinar e transversal. Então, não adianta você falar de meio ambiente se você não falar de pessoas, não adianta você falar de diversidade se você não falar sobre impacto, não adianta você falar impacto se você não falar sobre governança. Então, ESG convoca as lideranças a pensarem de forma sistêmica e integrada. E isso assusta muito, porque as principais lideranças, e lá nós trabalhamos com C-Level, né, só com C-Level, as principais lideranças estão acostumadas a ter objetivos, entregas previstas, planejamentos pré-definidos, e tem muita dificuldade de absorver temas transversais. Então, tem uma dificuldade de lidar com a instabilidade. E tem uma dificuldade de lidar com os múltiplos aspectos de ESG que essa instabilidade traz, né? Então, lá nesse programa do IBGC, nós decidimos começar o programa com teoria da complexidade. E é impressionante, Muito legal. pouquíssimas lideranças têm uma iniciação na teoria da complexidade. Já ouviram falar, mas aplicar como ferramenta, né, de gestão a teoria da complexidade não é uma coisa muito comum. E a partir daí, quer dizer, nós começamos por aí, porque aí cada um dos blocos que nós trabalhamos, né, seja meio ambiente, seja diversidade, seja cadeia de valor, seja economia circular, nós trabalhamos dentro dessa abordagem sistêmica. E aí cada aluno, diante do seu desafio, acaba abordando o seu desafio dentro da teoria da complexidade. É muito interessante o que está acontecendo. É um verdadeiro laboratório. Mas essa experiência lá mostra isso que eu estava te dizendo. Nós não estamos preparados, enquanto gestores de organização, para compreender a natureza profunda de ESG. ESG não é só uma estratégia, é uma habilidade, é um campo de conhecimento vasto, né? Então, nós temos que ter muita humildade. Mesmo quem trabalha com esse tema precisa ter muita humildade. Porque ninguém tem competência de véspera para uma estratégia ESG bem sucedida. Tem uma curva de aprendizado. Então, você até propôs que a gente falasse um pouco sobre o artigo da Cláudia Peter, né, que ela publicou no LinkedIn, excelente. Então, como é tudo muito difícil, as pessoas começam a questionar ESG. Como se a culpa fosse o ESG. Como se a culpa fosse da ferramenta. Né? Mal começou, eu assim, vou ser bem sincero, eu li nos últimos dias de movimento anti-ESG nos Estados Unidos, e aí uma disputa política, e as legislação. Eu falei, gente, é o seguinte, acho que a gente tem tanto medo de encarar a complexidade e, né, as novas responsabilidades que estão agora reveladas, que a gente já quer ser contra elas antes de encarar elas, né? Já arranja um jeito ali, um nó mental, argumentativo para falar que é contra, né? Então... E o que é mais surpreendente é que é num viés conservador. É como se ESG estivesse tirando as empresas do eixo, então vamos voltar para business as usual. Né? Não, vamos continuar, sem relações justas, vamos continuar. Só que não funciona mais. Né? Aquele jeito de fazer negócio não funciona mais. E a licença para operar, que a sociedade está disposta a dar para as empresas que não trabalham dentro de um conceito ESG, é cada vez menor. Tá aí o mercado financeiro que está dizendo isso também, né? Então, não é voltar, não é dar um passo para trás, né? É compreender o papel estratégico que a ESG tem
e as demandas que uma estratégia ESG coloca sobre as lideranças. No plano do conhecimento, como a gente está falando agora, mas também no da consciência. E esse é outro ponto que eu queria trazer, Ana. ESG, como sustentabilidade, são conceitos que nos convocam para um nível de maturidade maior. Porque, necessariamente, a sustentabilidade implica em cooperação, implica nessa leitura sistêmica os impactos, as externalidades, todo o processo, né, de engenharia reversa de produto, para você compreender desde o início qual é a destinação final daquele produto, a relação com os consumidores e com a sociedade. Fora toda a parte de habilidades de pensar a longo prazo, se mostrar vulnerável, ter visão crítica sobre a própria ação, né? Exato, humildade. Humildade. Né? Então, nós também estamos falando, não estamos falando só de conhecimento, nós também estamos falando de níveis de maturidade. Então, pode escrever, eu até assumo aqui publicamente nesse podcast, quem nega ESG, ou porque não conhece, ou porque é imaturo para os tempos que nós estamos vivendo. Agora, se as pessoas colocarem a questão do ESG, como a Cláudia colocou muito bem no artigo dela, olha, ESG é uma ferramenta, é uma estratégia, é uma forma de ver negócios, vamos reinventar os negócios a partir dessas possibilidades. Aí sim. Sim, sim. Você não vai aplicar de forma automática, você não vai aplicar de uma forma linear, você vai aplicar dentro de uma visão estratégica, dentro de uma visão de futuro, dentro de uma cultura organizacional que cresce e se desenvolve nessa direção. Ótimo. Não, a gente tem, dentro dessas aflições do momento atual, uma das minhas é quando a gente traz o assunto, mas preso no mesmo modelo mental de querer se livrar logo do problema, né? Então, esse já agora tem uma listinha, um checklist aqui, fiz. Não é isso, é uma forma de pensar, é isso que você está trazendo, né? Mais profundidade, é uma forma de você pensar, uma forma de você fazer negócios. Mas como que eu falo que eu sou SG? Não sei, talvez você nunca fale, porque à medida que você vai evoluindo, você vai descobrindo outros pontos de melhoria, né? Exatamente. E aí, para mim é perfeita a sua colocação. Acho que tem uma premissa ali de modelo mental muito diferente, porque não vai dar para falar, nossa, tirei 10 no curto prazo rapidinho, agora você na capa da revista, né? É mais difícil. Exatamente, é uma transição do mecânico para o orgânico, do linear para o sistêmico, todas essas coisas que a gente vem falando há muito tempo, mas agora nós temos que fazer o mundo funcionar dessa forma, porque antes a gente podia discorrer sobre essas questões. Agora não, a gente tem que fazer o mundo funcionar dessa forma, porque se não funcionar dessa forma, estamos literalmente fritos, né? E estamos vendo, não é que o mundo vai começar a aquecer em 2030. Não, já está aí. Olha o furacão Ian nos Estados Unidos, o maior furacão de todos os tempos, né? E, estamos agora em setembro, final de setembro, estamos vivendo um pequeno inverno. Acabei de vir da Europa, né? O calor europeu... enfim, o regime de chuva da Europa passou por uma seca terrível, né, durante esse ano. Então, nós temos que compreender o que está acontecendo, e tem que compreender o papel que a gente tem nisso e a urgência de fazer diferente. Nessa linha aqui que a gente está indo, a gente até recentemente fez junto com isso uma publicação que chama Caminhos por Impacto Positivo, que inclusive você contribuiu como especialista com a gente lá. E a gente perguntou para as organizações que participaram quais eram os principais desafios que elas tinham a lidar com as grandes empresas dentro da pauta de sustentabilidade. E o que elas apontaram como os dois maiores desafios, um era o que a gente estava falando agora, do engajamento da liderança na agenda. E o segundo foi como a liderança enxergar que a sustentabilidade pode e deve fazer parte da agenda estratégica. E não ser ali tangente, né? Relacionada a custo, a um projetinho que eu faço, mas como eles entenderem que é uma lente para a estratégia.
Então eu queria entrar um pouco nisso com você para entender se tem algo de boa prática ou de instrumentos, né? Acho que você já trouxe esse olhar né, de trabalhar com a complexidade como uma das ferramentas possíveis. Mas se tem outras ações, assim, que você já viu no mercado como uma boa prática de como preparar, como ajudar a mudar esse olhar da liderança para enxergar de uma forma estratégica. Até, parênteses aqui, quando a gente estava preparando, né, a gente discutindo internamente, falou, será que faz sentido trazer como exemplo a questão da remuneração variável atrelada às metas? Mas eu, pessoalmente, já acho que aí é onde você funciona pelo controle, né, ou pelo medo. Então, eu, pessoalmente, não gosto dessa como uma ferramenta, mas aqui só... Bom, eu acho que tem muitas coisas acontecendo e essa coisa legal do admirável mundo novo, né, que a gente está vivendo. Uma das coisas mais importantes é a questão da diversidade. A gente está olhando para a questão da diversidade muito sob o ponto de vista racial, sob o ponto de vista da orientação sexual, de gênero, né? Mas tem uma coisa na diversidade que está muito além disso, que é a qualidade da inteligência coletiva. Quanto mais diverso é um grupo, maior potencial de inteligência coletiva esse grupo tem. Nós estamos vivendo um mundo em que o futuro não reproduz o passado. Tudo é novo, tudo tem que ser aprendido. E a capacidade instalada de inteligência numa organização é absolutamente fundamental para garantir uma qualidade de respostas em relação a esse desconhecido que a gente está lidando. E aí, estruturas organizacionais hierárquicas, rígidas e não diversificadas, elas tendem a paralisar, né, diante da inovação, da mudança, né, do inesperado. Então, a diversidade é um dos elementos de ESG que eleva a qualidade de resposta das organizações diante da dos incerteza. demais aspectos até. Agora, só a diversidade? Não. O amalgamento cultural da organização, a identidade da organização, né? Se você cria um squad, agora é moda, toda empresa cria um squad para resolver um problema inesperado. Aí você cria um squad, você bota pessoas de origens diferentes, níveis hierárquicos diferentes, disciplinas diferentes, etc. E não é garantia que vai funcionar. Porque se esse grupo não for movido pelo mesmo propósito e não compartilhar uma visão comum, não vai ter colaboração no nível que dispara a inteligência coletiva. O Otto Scharmer, na teoria U, ele tem uma parte onde ele fala da qualidade dos diálogos, né? Ele classifica quatro tipos de diálogo. E ele fala que tem um dado momento que um grupo, né, começa a interagir para além da palavra, né, para além das palavras, e começa a compartilhar visões comuns, que é a transição do diálogo 3 para o diálogo 4. O que faz com que o grupo trabalhe assim? O que faz com que um time de basquete ou de vôlei, né, trabalhe de forma tão sincronizada e às vezes faz o impossível na quadra? É o grau de integração e de interdependência daquele grupo, né, em relação à motivação, propósito, visão e tal. Então, o segundo ponto, a segunda condição para a inteligência coletiva é a qualidade do propósito que move os grupos, né? Seja a empresa inteira, seja partes da empresa, seja os squads e assim por diante. Então, quando a gente fala de cultura organizacional, empresa com propósito, não é uma coisa romântica como muita gente tende a... Não é para ter o selo do bem, né? Não é uma coisa assim, um monte de boas intenções. Não, são elementos necessários para se operar no nível de inteligência que é requerido hoje pelo mercado, né? Então, esses são elementos importantes do mundo ESG que ajudam as empresas a terem um desempenho melhor. As métricas são importantes? Claro que são importantes. O IASB, o GRI,
o Sistema B, que tem, né, um questionário excepcional, né, para você. Agora, os novos indicadores ETOS, né, os indicadores ETOS para SG, tudo isso é importante, mas não é fim. Não é o fim da organização não é tirar a nota 8 nessas coisas. O fim da organização é que esses indicadores, essas métricas, expressem aquilo que efetivamente a empresa alcançou. Então, é muito mais importante a empresa alcançar esses estágios do que aferir esses estágios. Eu não sei se estou conseguindo ser claro. Não, As métricas não vêm primeiro. As métricas são a expressão da performance da organização naqueles termos. Eu acho que tem esse efeito duplo, assim, né? Porque a métrica, ela acaba guiando um caminho, né? Ele mostra, assim, meio que o mercado, ou os especialistas que criaram essa métrica indicam que se você for bem aqui, provavelmente é um bom caminho. Então, pode ajudar como uma orientação inicial e, a partir da sua prática, você mensurar, né, como ela tá sendo. Mas eu tô com você nesse cuidado que, assim, senão aí entra na história do checklist que eu falei, né? Você não fica, fiz pra tirar nota 10, mas por quê? A gente sabe que o inverso, na verdade, você ter uma boa performance e refletir isso nas métricas, não é a mesma coisa de você ter boas métricas vão determinar uma boa performance. E eu digo isso porque não é o compliance que faz uma boa cultura organizacional, é uma boa cultura organizacional que produz um bom compliance. Porque se você tiver um código de conduta que é imposto de cima para baixo, as pessoas não reconhecem, vão achar que aquilo é autoritário, vão se comportar de acordo com o esperado, mas não acreditam naquilo. Não vão dar o melhor de si. Então, todas essas métricas, elas são importantes, mas não são fundamental. O fundamental é as empresas trabalharem seu propósito estratégico, de que forma as 3 dimensões da governança, da gestão socioambiental se integram nessa visão, nesse propósito estratégico, como você cria um comprometimento das equipes com essa visão, cultura organizacional, né? E, a partir daí, como você opera esses coletivos, né, de forma a elevar o nível de inteligência da organização. Aí as métricas vão fluir. Na sua visão, você... eu vou trazer uma pergunta que tem um tom de manualização, tá? Mas pode não responder ela da forma como eu vou perguntar. Mas você tem essa crença de que deveríamos trabalhar esses elementos antes de falar da criação das metas SG? Ou quanto que isso pode acontecer ao mesmo tempo? Ou as metas estabelecem ambição, mas depois disso a gente olha para todos esses aspectos? Assim, meio a ordem dos fatores, e aqui vou me explicar. Eu acho que eu tenho ouvido muito sobre essa dor nas reuniões, sabe? De lideranças falando, bom, agora eu cuido da pauta SG, da onde eu começo? Eu posso começar sem meu líder estar engajado, minha líder estar engajada? Eu começo com cultura, eu começo pela prática, porque enxergando as pessoas vão entender para conseguir mudar a cultura. Eu começo pelas vezes assim, da onde que navega, né? Então é um pouco dessa... Por isso eu te fazer essa pergunta, assim. Essa pergunta, ela é antiga, né? Porque no final da década de 90, eu estava falando da história, a pergunta era a mesma. Bom, como é que nós vamos ser socialmente responsáveis se a gente não sabe exatamente o que é ser socialmente responsável, né? E daí nasceram os indicadores ETOS, depois o Pacto Global, né? O GRI, foram todos indicadores de ferramenta gerencial, né? Então, a resposta que eu te daria é o seguinte, usem os indicadores para um bom diagnóstico inicial. Trabalhem no diagnóstico, construam processos a partir desse diagnóstico e venham aplicar lá na frente, daqui, 2 anos, 3 anos, essas métricas, para ver efetivamente o progresso. Porque a aplicação automática de métricas todos os anos não significa nada, não significa
que houve desenvolvimento efetivo da organização, porque, como você falou, as métricas viram bengala, viram muletas, né? E os processos que levam à mudança, que são processos de mudança cultural, alinhamento de propósitos, qualidade de pessoas, inteligência coletiva, papapá, podem não estar sendo trabalhados na profundidade que precisam estar trabalhados. Então, eu diria, sim, tudo bem, use essas métricas primeiro para diagnóstico. Veja como é que você está na fotografia, como é que a sua empresa está em relação a outras e tal. Então, os indicadores éticos são interessantes, porque você consegue se ver em relação ao seu setor, né? Ótimo. A partir dali, começa a trabalhar uma estratégia de longo prazo. Boa. Vou entrar nesse viés das métricas e trazer para a pergunta, né, guia aqui do episódio de hoje, que é falar sobre as metas SG. E aí aqui também estou trazendo esses assuntos porque estou aqui como representante dos dilemas que eu ouço assim no mercado. Então, essa aqui que eu vou te trazer é uma que a gente também tem ouvido muito. Que é falar assim, bom, agora, assim, na verdade, o que a gente tem ouvido assim, que medo de ser acusado de greenwashing, né? E aí, quando a gente traz isso pro papo de metas, entra um pouco no lugar de falar assim, se eu falo que a minha meta é ser 0, né, ou 100%, eu posso ser acusado de greenwashing porque, imagina, eu fui além do ambicioso, né? Eu fiz um plano que vou falar que é impossível de cumprir, que eu tô fazendo só pra fazer propaganda de que, né, tô mirando alto. De um outro lado, se eu falo que minha meta é 1%, né, melhorar ali um pouquinho, né, e de 0 para 1%, também podem me acusar de greenwashing, no sentido de, olha ali, né, tá levantando a bandeira da sustentabilidade, mas imagina, pouquíssimo ambiciosa essa meta, na verdade não vai mudar nada. Então, um pouco, sim, o que você enxerga como essa medida, talvez, do equilíbrio, sabe? Entre uma meta que é factível versus uma meta que é ambiciosa para representar a direção do futuro, sabe? Eu acho que nós estamos falando de uma questão de integridade, né? E eu vou explicar por quê, senão o nosso ouvinte vai achar muito estranho, né? A nossa identidade pessoal e a identidade das empresas não é diferente. Ela se dá quando a gente consegue harmonizar o que nós pensamos, o que nós sentimos e como agimos, né? Quando nós conseguimos harmonizar essas 3 dimensões, a gente tem um comportamento inteiro, né? Walk or talk, né? Um Sim. comportamento íntegro. E a nossa identidade é muito percebida em função da integridade. E a confiança é decorrente da integridade. E a colaboração, que é decorrente da confiança, nasce da integridade. Só que a gente nunca sabe o tipo de desafio que a gente vai ter, né? Então, ninguém é íntegro de véspera. A gente pode ter uma firme intenção de ser íntegro sempre, mas é a realidade que vai dar a qualidade de resposta que a gente tem em relação a ela. Então, não dá para saber se foi ou não olhando no retrovisor, né? Exatamente. Para frente é só a intenção. Exatamente. Então, a questão do greenwashing é isso. Nunca estabelecer metas que eu não tenho, primeiro, a intenção de realizá-las. Segundo, a capacidade de realizá-las. E terceiro, meu comprometimento verdadeiro para a realização dessas metas. Então, fazer concessões ao mercado, fazer concessões ao marketing, fazer concessões à comunicação é muito perigoso. Cada empresa precisa estabelecer as suas metas a partir dessas 3 dimensões. Nós podemos fazer, nós queremos fazer, devemos fazer, temos os recursos necessários para fazer. Bom, então vamos lá. Isso não é segurança de que o resultado vai ser o melhor possível, mas houve integridade naquela intenção. Então não tem o risco do greenwashing, tem o risco do erro. Mas o erro a gente metaboliza, a gente incorpora, né? O erro bom, né? O erro que fortalece. Muito bom. Acho que a gente volta pro como, né? Não é se é 10 ou 0, é o como você chegou no 10, né? Por que você se propôs ao 10? Não fazer greenwashing é uma pré-condição para ter um aprendizado sólido de como fazer ESG no longo prazo. Não fazer concessões ao greenwashing. Porque
o greenwashing, ele destrói reputação e desmobiliza as pessoas em relação ao ESG. Eu tenho essa impressão, assim, de que a gente... Eu sinto esse receio, assim, né, em algumas das conversas, né, do receio de ser acusado e tal. Mas quando eu olho para a prática, realmente eu já vi pouquíssimos exemplos que eu olhei e falei, nossa, né, isso aqui tá com uma cara de greenwashing. Sim, pouquíssimos exemplos. E os que eu vi estavam muito relacionados à empresa ter tanta pressa de contar para o mundo e receber o que a gente tá brincando aqui, né, esse selo de parabéns, você é do bem, você agora é SG. Assim, essa pressa de querer falar que chegou em algum lugar ou é algo, na minha visão, foi exatamente o que fez esses casos serem vistos de fora e parecerem, como você mesmo bem colocou, né? Não íntegros, porque fala, pô, parece que tá falando a mais do que o que eu enxergo na prática, né? Ou até no tempo, né? Da consistência, do realmente estar se esforçando para chegar lá, né? Como diziam as nossas avós, né? Quem tem pressa come cru, né? O resultado lá na frente pode não ser nada bom. Boa. Nessa lógica que a gente estava falando assim, um pouco sobre as metas, eu queria trazer um assunto sobre... a gente tem visto muito no mercado metas relacionadas à questão da emissão de carbono, né? Falando das metas net zero e nessa linha. E recentemente começou uma conversa de faz sentido? Por que estamos aqui no Brasil com a maior parte das empresas falando de metas relacionadas a carbono? Deveria ser essa a tendência? Deveria ser essa a grande pauta que está em alta no momento onde, por exemplo, a gente tem uma questão de fome muito relevante dentro do país. Então eu queria te ouvir um pouco sobre isso, assim, de por que estamos falando das metas de carbono e o quanto é isso mesmo, afinal, né? Questões climáticas estão aí, ou, dada a nossa realidade brasileira, deveremos estar falando sobre outras metas tão relevantes quanto a de carbono? Essa pergunta é profunda, Ana. Profunda pelo seguinte: o que está condenando a humanidade no médio prazo são os gases de efeito estufa. A desigualdade social é dramática, terrível, mas ela pode ser trabalhada de imediato e com políticas públicas, com uma série de coisas, e eventualmente mudar isso. Nós já vimos o Brasil mudar de patamar em relação a essa questão de 2 décadas, né? Agora, a questão dos gases de efeito estufa é que nós já estamos condenados a viver as mudanças climáticas. Se nós não viabilizarmos uma economia descarbonizada, não terá economia. Então, o net zero é uma provocação seríssima, né? No sentido de que nós temos que reinventar os negócios para que eles não seja na sua cadeia, seja montante, seja jusante, né? Elementos que estimulam a emissão de gases de efeito estufa. Nós somos gastadores de energia, nós esbanjamos, né, recursos naturais, nós nos lixamos para as consequências do plástico, né, e nós somos a civilização do plástico, né? E a grande provocação aqui se não for diferente, não será. Então, se as empresas não acelerarem a sua inovação, as suas tecnologias, as suas pesquisas no sentido de serem net zero, o Paul Polman escreveu, ex-presidente da Unilever, né, presidente mundial, escreveu um livro dizendo que o net zero não é mais a questão. A questão é o que você consegue acrescentar, né, em termos de regeneração do sistema, tanto social como ambiental, né? Nós temos uma responsabilidade existencial com a vida no planeta, né? Então, nós temos dilemas sociais, desafios sociais, mas nosso compromisso último é com a sobrevivência da vida, nem da espécie humana mais, né?
E essas questões todas é que estão sendo colocadas hoje para a economia e para o mundo empresarial. Se você não tem uma atividade que é regenerativa, ou por soluções baseadas na natureza, ou porque emite zero, ou porque você está na economia circular e neutraliza os seus impactos, você realmente está sacando descoberto. E está sacando descoberto às custas da vida no planeta. Essa é a questão fundamental. Então, você vê que é uma questão moral. É uma questão moral que está colocada hoje. Eu queria puxar o papo, porque eu acho que assim, eu te ouço música para os meus ouvidos e acho que a gente tem uma visão de mundo muito similar. Mas eu queria trazer para a mesa um pouco do... não é uma maioria que pensa assim, né? A gente mencionou agora um pouco antes o movimento anti-SG que já está acontecendo, né? Então, eu já vi também alguns diálogos falando, nossa, esse pessoal tá viajando. Isso daí é papel do governo, do terceiro setor. A empresa pagou imposto, tá cumprindo a lei, tá aí o papel dela, né? Por que ir além? Ou, né, de olhar e falar, sustentabilidade é custo, né? Isso aí é despesa para olhar, imagina que isso aqui vai gerar negócio, estão querendo romantizar. Então, assim, nessa sua trajetória toda, assim, quais são os caminhos de diálogo, talvez, né, com quem enxerga ainda com muito ceticismo, assim, o que a gente tá conversando, assim, a gente, no primeiro episódio falou, né, da entrada pela dor, pelo amor, pela oportunidade de ganhar, tem várias formas de entrar no assunto, mas, assim, o que você tem visto como mais eficaz, sabe, de trazer esse assunto e engajar nesse assunto? Com todo respeito aos nossos ouvintes, me dá um cansaço essa conversa, né? A gente está falando dos níveis de maturidade. Nós não podemos desenhar o futuro da civilização a partir das visões mais ralas sobre a civilização e sobre a vida em geral. Quer dizer, nós não podemos tornar uma visão mais oportunista, e eu não estou dizendo oportunista no sentido mal intencionado, mas oportunista no sentido do curto prazo, do pragmatismo e tal. Nós podemos tornar uma visão pragmática, oportunista, como uma visão que vai servir à dimensão da complexidade que a gente está. A gente precisa de outras cabeças. A gente precisa de cabeças comprometidas com o todo. Esse era o lema lá da World Business Academy que eu falei no início, né? Comprometimento com o todo. Porque se nós não tivermos compromisso com o todo, as partes não vão resolver. Como não estão resolvendo. A crise toda que nós estamos vivendo, desde da invasão da Rússia, até a crise climática, é por uma visão fragmentada, né, do planeta, da vida e assim por diante. Agora, já dá para ver que de 72, né, que foi a primeira conferência do meio ambiente em Estocolmo, até hoje, estamos falando de 50 anos, né, muita coisa tem mudado na direção dessa transformação que a gente está falando. Não é que a gente tem... Os movimentos são espiralados. Então, a gente tem alguns momentos de retrocesso, mas no quadro geral é uma evolução. Nós estamos vivendo uma evolução. Não dá para nenhuma empresa sobreviver se não considerar esse todo. Esse sistema complexo que o ESG nos convoca. Não dá porque ou ela não vai ter recursos, ou as pessoas não vão querer trabalhar para essa empresa, ou porque os consumidores vão negar essa empresa, ou porque um concorrente vai superá-la rapidamente, porque ela está operando num nível muito mais baixo de performance do que é exigido hoje pelo mercado. Então, eu digo que dá um cansaço, porque essas perguntas sempre foram colocadas. E nem por isso as empresas não caminharem nessa direção. E graças às empresas caminharem nessa direção, que nós estamos descobrindo tecnologias fabulosas de fazer coisas. Tem uma piada, eu sei que a gente está com pouco tempo, mas eu não vou conseguir deixar de falar essa piada. Tem uma piada dos mineiros, né, que
tem 3 mineirinhos, né, agachados à beira da estrada, com cigarrinho de palha e tal, aí passa um elefante, né? Aí um olha para um, outro olha para Elefante outro, voando. aí um olha para um, outro olha para outro, né? Ninguém fala nada. Daqui a pouco passa um azul, né, voando. Aí um olha para um, outro olha para outro, daqui a pouco um cor-de-rosa voando. Aí um chega e diz assim, puxa, parece que o ninho deles é para lá, né? Essa piada é muito interessante porque ninguém está perguntando, elefante voa ou não voa? Elefante pode ser multicolor, né? Mas o que está evidente é que a direção é aquela, né? Então é um pouco, eu uso um pouco essa piada para dizer, olha, é inexorável a direção da mudança. Sim. É inexorável. Tem nuances, mas ela é inexorável. E quanto antes nós compreendermos isso, mais nós podemos nos preparar. Isso não significa que estamos preparados. Acho que não estamos preparados. Socialmente, politicamente, economicamente. Mas quanto antes entendermos essa mudança, maior capacidade a gente vai ter de ser protagonista, ao invés de vítimas desse processo. Acho ótima a sua resposta. Porque senão fica um pouco desse jogo mental que paralisa a ação, né? Então, só a hora que eu tiver certeza absoluta numa argumentação comprovada, eu vou agir. Putz, você pode começar a agir agora também, pelos princípios e por onde você acredita que é o caminho, né? Então, ótima a sua resposta. Caminhando agora para nossa reta final, a gente falou muito do histórico, né, que nos trouxe até aqui, como estamos hoje dentro do mercado. Eu queria agora ir um pouco para o futuro. Muitas das metas que estão estabelecidas são para já, né? 2025, 2030. Então, queria te perguntar assim, o que você acha que a gente vai estar falando sobre isso daqui a 5 anos, né? Nesse intervalo aí, até 2030, assim. Quando a gente estiver em 2030, a gente vai falar, vai estar falando o quê sobre as metas SG? Então, nós já entramos numa fase de dificuldades. E o que hoje nós estamos falando, que é opcional, adota SG, não adota SG, vai começar a se tornar um imperativo. Não vai dar para operar se a gente não tiver uma economia regenerativa, se a gente não tiver uma economia descarbonizada, a sociedade não aguenta. A sociedade não aguenta. E nós sabemos, para o nível de desigualdade social que a gente tem, que os que pagam mais e pagam caro são os pobres. Toda essa onda inflacionária provocada pela guerra na Rússia, na Ucrânia, penalizou a Dona Maria, que mora lá em Heliópolis, que não tem nada a ver com aquilo. Ela está pagando farinha mais caro, está pagando combustível mais caro. Na Agora hora que tem o baixou. deslizamento, a inundação, são os primeiros a sofrerem. Então, a sociedade não aguenta mais um projeto civilizatório não sustentável. Não aguenta mais. Né? E espero que os céticos não se convertam nem pelo medo, nem pelas tragédias e tal, mas que haja uma conscientização, pelo menos que não se negue mais as evidências. Nós vivemos muito tempo com essa visão negacionista, negação das evidências. Que não se negue mais as evidências e, ao invés de se negar as evidências, coloque a pergunta, bom, se essa é a situação que nós estamos vivendo, o que nós devemos fazer, o que nós podemos fazer. Eu acho que é um pouco por aí. Os meus amigos céticos, né, eu tenho muitos, graças a Deus a amizade não depende nem da posição política e nem, muitas vezes, da maturidade das pessoas. Mas quando meus amigos vêm, né, com essa questão, eu digo, ok, o que você acha que a gente devia fazer? É aquela famosa pergunta, se você acha a educação cara, então experimenta a ignorância. Né? Você acha a sustentabilidade complicada, desnecessária? Ok, continue experimentando a tragédia, a crise climática, a crise hídrica. Poucas pessoas sabem o que eu vou te falar agora, então vai se tornar público.
Quando eu era vereador, nós vivemos a crise hídrica de São Paulo. E pouca gente sabe, mas nós ficamos há 2 dias de ficar com 5 milhões de pessoas sem água completamente. Foram, assim, talvez um momento mais dramático que eu vivi na Câmara, né, e na relação com o prefeito, que era o Haddad na época, e com o governador de São Paulo, o Alckmin, porque nós tivemos uma sessão fechada, onde o Alckmin e o Haddad tiveram que assegurar para os vereadores de que todo aquele trabalho que estava sendo feito para recuperar o volume morto aconteceria no prazo limite, porque toda a zona leste de São Paulo ficaria sem água. Agora, você imagina o que são 5 milhões de pessoas sem água durante um período prolongado. Imagina o que isso representa. Então, voltando, né? Sustentabilidade é caro? Tenta a insustentabilidade. Tenta ver o que pode... Olha o que está acontecendo de novo. Eu estou muito impressionado com a questão da Flórida. São 1 milhão de pessoas que tiveram que se deslocar, milhares e milhares de casas destruídas. E isso para não falar das inundações, para não falar, bom, que a gente teve aqui no Brasil de monte também, Cabo Frio não, Petrópolis, as inundações em Minas, e, bom, enfim. Né? Então, eu prefiro perguntar para o cético, eu não vou discutir se você deve ou não ser cético. Eu quero saber qual a resposta que você dá para esses desafios. E se for uma resposta razoável, eu estou muito disposto a concordar com você, mas me dê as respostas, ao invés de só negar as evidências, me dê as respostas. O que nós devemos fazer em relação a tudo isso? Então, é um pouco isso. Eu acho que nós precisamos trazer os céticos para darem respostas. E provavelmente, no esforço que eles vão fazer para dar respostas, eles vão entender um pouco melhor o que é sustentabilidade. Muito bom. Para fechar, a pergunta aqui que eu tinha preparado para te fazer é: qual mensagem você gostaria de deixar para os profissionais de sustentabilidade que estão ouvindo a gente, que você gostaria de ter ouvido 10 anos atrás? Mas, dada a sua trajetória, eu vou mudar a pergunta. Dado que você falou que, né, aos 25 já estava olhando para isso. Qual mensagem você gostaria de ter ouvido aos 25, depois de ter vivenciado tudo que você já vivenciou? Só para as pessoas entenderem porque é que eu falei 25, hoje eu tenho 65, então estou falando de 40 anos. Eu mudei meu 10 para 40. Acho que faz mais sentido. Eu acho que a gente deve parar de falar sobre sustentabilidade como uma coisa. Né? Sustentabilidade é um modo de ser. A forma com que eu olho para o meu consumo, a forma com que eu visto, a forma com que eu me transporto, a forma que eu me relaciono com outras formas de vida, não só o meu pet, né? A forma com que eu me relaciono com as outras pessoas. Então, existe um novo imperativo moral, né, que eu estou chamando, né, de ética planetária, aliás, Morin, né, que cunhou esse conceito, que é um modo de ser que permita, na melhor definição da Comissão Brundtland, que as gerações atuais possam satisfazer as suas necessidades sem comprometer as gerações futuras. E uma sutileza dessa formulação da Comissão Brundtland é de que a satisfação das nossas necessidades hoje precisam ser reduzidas, porque, como população mundial, nós estamos crescendo. Então, para que você permita que as gerações futuras possam satisfazer suas necessidades, nós temos que renunciar a algumas das coisas que nós chamamos de necessidade no presente e atuar de forma a regenerar recursos que estão comprometidos exatamente pela nossa relação predatória com o mundo. Então, olhar para a sustentabilidade como um modo de ser,
olhar para a sustentabilidade como uma forma de reconstituir e regenerar. Então, toda contribuição que uma empresa pode fazer no sentido de uma empresa que cuida dos seus efluentes, reutiliza a sua água, ela está contribuindo de uma forma regeneradora, né? As empresas de bebidas, né, que estão muito preocupadas com a questão da água, elas precisam criar mecanismos de regeneração dos mananciais. Regenerar mananciais faz parte da possibilidade dos filhos dos atuais funcionários das empresas de bebida poderem continuar tomando refrigerante, por exemplo, entendeu? Então, sustentabilidade é um modo de ver o mundo. Não é só perpetuar o planeta, né? Perpetuar o negócio também passa por isso, né? Exatamente. É uma forma de ver o mundo, é uma forma de se comportar no mundo, é uma forma ética de se conduzir em relação aos outros, ao outro e às espécies do planeta. Então, é um nível, e eu te falo muito isso para as lideranças empresariais, ESG convoca a gente um outro tipo de mentalidade, outro tipo de mindset, como você falou. Quer dizer, tem que haver uma evolução da nossa percepção tradicional do mundo para compreender em profundidade o que é sustentabilidade. Sim, muito bom, Ricardo. É uma delícia a conversa. Uma aula, assim, acho que aprende de verdade, assim, principalmente ali no início, a gente passando pelos marcos. Eu acho que você traz de uma forma muito didática, assim, genuína, que acho que eu quero uma voz. Estou feliz que você está aqui, porque acho que é uma voz necessária, assim, para ser ouvida. E gostei muito que você trouxe para o repertório da conversa as palavras ética, moral, integridade, que eu acho que tem tudo a ver, né, quando a gente fala de sustentabilidade, SG, que talvez sejam palavras que estão sendo um pouco ditas. Então, acho que é ótimo que você trouxe elas para a roda, porque são necessárias. Mas obrigada pela conversa. Muito bom, Ana. muito Grande bom. prazer estar aqui e ver o trabalho de vocês da Quintessa. É lindo, né, ver o trabalho que vocês estão fazendo, a extensão que vocês estão fazendo e o quanto vocês estão influenciando a carreira de centenas, né, de pessoas, empreendedores, e, enfim. Então, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Obrigada. O roteiro dos episódios foi feito pela Mariana Vale, pela Paula Caione, com a minha contribuição, e a edição e a gravação foi feita pela Wen Produtora.